Nesta hora, claro, vale trazer isso à tona. Os bombeiros lembram isso sempre e é verdade. O Corpo de Bombeiros costuma dizer: nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E o desleixo, a falta de zelo, a proximidade com a mediocridade, no afeto, na convivência, na política, na profissão, na religião, na amizade, tal como o mundo, da proteção dos bombeiros no alerta vem sem que a gente necessariamente imagine que poderá ter o efeito que tem. Essa é a razão pela qual fez muito sucesso esse ano um vídeo que foi postado numa das minhas redes em que eu falo sobre a importância de lavar louça. Pode parecer estranho alguém da área de filosofia falar sobre isso, mas eu não falava ali sobre lavar louça em si. Eu falava ali sobre a necessidade de você e eu prestarmos atenção na nossa familiaridade com o desleixo. Por exemplo, você sai de casa hoje para vir para cá. Quem de casa veio, porque muita gente veio de outras cidades, alguns vieram direto do trabalho, algumas pessoas vieram de locais um pouco, como eu dizia, mais distantes, outros que aqui estão, vieram de outras atividades, mas ao chegar aqui, alguns que vieram de casa, eventualmente talvez tenham se alimentado. E ao se alimentar, deixou sobre a pia, ou dentro da pia, o prato, a panela, algum talher. Supõe-se que você, ao chegar em casa à noite, vai lavá-lo. Há pessoas que não resistiriam a não lavar. Isto é, não conseguiriam ir dormir em paz com um prato na pia. E outras nem notariam. Outras não só teriam deixado o prato lá com os talheres, como ele teria se agregado de modo amistoso com a louça do almoço e eventualmente do café da manhã. Como já está lá e você passa e vê aquela pilha e diz: daqui a pouco eu lavo, e às vezes sai e não o faz, você vai se acostumando com aquela paisagem indecente. E você deixa para amanhã e diz: agora estou sem tempo. Para que eu vou lavar essa louça? Agora, é necessário fazê-la e dá trabalho. E a ideia do trabalho muitas vezes te trará, inclusive, algo que pode parecer estranho: satisfação. Porque há pessoas que dizem: eu adoro lavar louça. Eu sempre desconfio de pessoas que falam essa frase. Talvez ela tenha alguma perturbação. Mas ainda assim, há pessoas que dizem: eu não gosto de cozinhar e gosto de lavar louça. Ou eu não gosto, tanto faz. Mas, levando em conta que pessoas mentalmente saudáveis não gostam de fazê-lo, chego eu em casa e tenho lá uma louça para lavar. Eu começo, você começa, muitas vezes de modo mal-humorado, você vem fazendo. Aí você começa a criar teu método. Primeiro você lava aquilo que são os pratos, depois você vai deixando as panelas de lado, aí você pega os talheres e junta e passa na água todos de uma única vez. E quando você, depois de uns 10 minutos, começa a te dar um desejo de fazer bem aquilo e fazer direito, e você começa a ter prazer em estar fazendo aquilo. E quando você termina, que está tudo penduradinho, arrumado, encostado, nada na pia, você ainda pega um paninho, passa em cima da pia para ficar seco, enxuga a torneira, dá um passo atrás e sorri e contempla. Olha só, você está batendo palma para quem? Para a contemplação, a louvação do que deve ser louvado. E o que é que deve ser louvado na família, na escola, na empresa, na cidade, no ambiente, na religião? O capricho. Muita gente imaginar que o público é aquilo que não é de ninguém, em vez de ser de todos. E por isso o descaso, em grande medida, vem também de uma sociedade que historicamente se construiu com uma percepção de que eu estou sendo assistido.
né, pelo poder público, a nossa história colonial e uma parte, né, da história imperial e uma parcela significativa da nossa república nos colocou, a nós homens e mulheres cidadãos, como sendo beneficiados por um serviço em vez de proprietários do serviço. Haja vista que até hoje no Brasil nós usamos uma terminologia que é estranha em alguns países, né? Você é chamado pela Receita Federal, né, pela autoridade de fisco do nosso estado, de contribuinte. Sendo que o imposto é imposto. Ele não é voluntário. Não é assim, se você quiser contribuir, tudo bem, dá uma ajudinha aqui para a gente aumentar o caixa. Não, você não é contribuinte. Você não está contribuindo no sentido voluntário, né? Dá uma contribuição. Em outros países, especialmente em um país de língua inglesa, o nome do cidadão é taxpayer, isto é, pagador de impostos. Aquele que é chamado de pagador de impostos, ele tem o serviço público e a atividade pública e o patrimônio público como propriedade. Parte de nós o tem ainda, mas não para sempre. Porque a gente muda aos poucos a mentalidade. A gente tem como sendo algo externo a nós. Vocês cuidam, tá? E eu vou ali para buscar. É tão sério isso que na área de educação, muita gente aqui atuou na área de educação e em secretaria sabe disso. Às vezes na hora da merenda, tem colega meu em educação, professor ou professora, diz assim, mas esse povinho, hein, come de graça aqui na escola e fica reclamando. De graça? Aquilo é pago e muito bem pago por meio de tributos diretos e indiretos. O cara compra água, paga imposto. Compra café, paga imposto. Pega ônibus, paga imposto. De graça. E ainda ameaça o filho. Fala, se você não estudar, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou te pôr numa escola pública. É assim que a gente forma a ideia de que público é o degenerado. Por isso, claro, é uma mentalidade que a gente vai mudar. E por último, dentro disso, é preciso pensar. Dá para mudar? O Brasil não tem jeito. Cuidado. Há 25 anos, em 1994, quem aqui fumasse, e era o meu caso, eu era fumante também, estaria fumando durante a palestra. Aliás, uma parte dos auditórios tinha, ou no braço da cadeira, ou no verso, um cinzeirinho. Há 20 anos teria uma placa aqui dentro desse espaço escrito: pede-se não fumar, por favor. Há 10 anos a placa seria: proibido fumar. Cadê a placa? Não precisa. A convicção interna e a pressão externa criou outra lógica. Há 25 anos apareceu a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. A maior parte, para escapar da multa, comprou camisa do Vasco da Gama ou da Ponte Preta. Hoje, você nem pensa na multa, você entra no carro e paf. Ou porque o carro não dá partida, ou porque ele fala, ou porque você está convicto, ou porque teu filho é pai, eu sinto. Vai mudando. Muda isso também em relação a essa preservação daquilo que é o nosso serviço, o serviço público. E aí? Aquilo que cura o pessimismo é mostrar, dar o exemplo, fazer com que a pessoa tenha contato com aquilo que funciona. Isto é, quando você visita o nosso arquivo público, quando você vê aquilo funcionando, com os lugares, não com a condição plena que se deseja, porque isso ainda bem é um horizonte, não é um lugar onde se chega. Quando você mostra, por exemplo, aquilo que algumas estruturas de serviço público, elas têm ali um nível de excelência, a gente percebe que o pessimista pode ser que ele esteja apenas se recusando a praticar. Há muitos lugares onde isso é feito. Quando a gente lembra da nossa irmã Dulce, eu a conheci pessoalmente, tive essa honra, uma mulher que pequenininha e frágil, há meio século, pegava sua sacolinha na Cidade Baixa, ali em Salvador, ia até a Praça Roma, onde tinha uma feira de alimentos, e no final da feira pedia alimento para as pessoas doarem o que estava velho ou não tinha sido vendido. E riam daquela velhinha freira, dizendo, ela está louca. E ela fez isso durante anos. Hoje a obra dela atende 60 mil pessoas por dia. Começou com a velhinha, com as costas inclinadas, porque ela dormiu sentada durante 27 anos, né? Ali. Bom, você mostra, funciona, né? Aí o pessimista diz, mas isso é porque era a irmã Dulce.
Sempre ele terá uma desculpa para ser vagabundo. Por isso, a única maneira de curar o pessimista é colocá-lo a trabalhar. E se ele não quiser trabalhar, ele tem que ser mandado embora. E ele terá que ser mandado embora porque ele não serve. E a tarefa é servir. E porque ele, em vez de usar o poder para servir, usa o poder para se servir. Em qualquer nível, hierarquia e instância. Então não pode ficar. Segundo e último disso, claro que o otimismo se ensina a partir da exemplaridade. O exemplo, sem dúvida, é a maneira mais convincente de algo. Quando eu falava agora do uso do tabaco ou do cinto de segurança, esse é um exemplo concreto. Cada vez que eu falo isso que eu acabei de falar, a pessoa fala, nossa, eu não tinha pensado. Mas, de fato, pouco a pouco a gente vai alterando e a criança aprende. Eu vi um dia uma professora de educação infantil numa escola da prefeitura de São Paulo fazer algo... Não imaginei, eu não tinha competência nem inteligência para aquilo que ela fez de inteligente. Uma menina dentro da escola, no jardim, estava arrancando as flores, tirando as flores e puxando, arrancando. Eu olhei, a professora chegou. Falei, o que será que ela vai fazer? Porque o que eu faria? Ia lá e falava para a menina, não faz isso. E ela ia continuar fazendo, porque não tinha um argumento para ela não fazer. Eu diria, não faz isso senão... Aí eu ia ficar sem palavras. A professora chegou e falou assim, não faz isso, porque se você fizer isso, você não vai ser bonita. Na hora a menininha saiu do arranco das flores. Aliás, ele não falou ser bonita, descontinuar bonita. Eu achei mais bonito ainda ela dizer, porque se ela disser não vai ser bonita, está dizendo que você não é. Ela usou, você não vai continuar bonita. Aí a menina saiu. Olha que coisa, a exemplaridade. Aquilo que é capaz de capturar e mudar a atitude. Eu não tenho dúvida que essa menina, até hoje, ela planta flores para continuar bonita. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel, em latim, significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não ao local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente? Você conhece professor excelente, você conhece família excelente, você conhece médico ou médico excelente, conhece garçom excelente. Qual garçom que você gosta? Agora que a gente está podendo voltar aos poucos em alguns lugares. Qual garçom? Que, aliás, Benjamin, é uma palavra francesa, para nós, garçom. Olha que coisa boa. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia é aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação. Que sugere coisas para você. Que te indica um lugar. Que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado, ouvindo a conversa. Que dá dica para você. Que entende um pouco o que você aprecia. Por exemplo, aquele garçom, e você já encontrou, garçom ou garçonete, que você chega num lugar... Você está ali num casal, seja qual for, pedem 2 pratos. E aí o garçom diz assim, olha, aqui a comida, o prato é bem servido. Um prato só dá para 2. Você fica olhando, pensando assim, mas o cara tá louco. Por que ele vai dizer uma coisa dessa? Pois eles vão ganhar menos se ele fizer isso. Não. Porque primeiro que a comida será de fato suficiente num único prato. E ao dizer isso, não precisa pedir 2, porque um prato é suficiente para ambos, ele te captura, fideliza, e aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar, se tem uma coisa que você quer, é voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Olha que coisa curiosa, uma história que aconteceu um dia comigo e com o Fernando, que está sentado aqui. Eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, não tenho habilitação e não dirijo por uma razão que às vezes parece estranha. Eu não dirijo porque eu não gosto, e eu não aprecio fazê-lo. Tem gente que acha, como, você não dirige? Eu digo, eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio. Tem uma série de coisas que eu não faço no meu dia a dia.
E eu não dirijo, e o Fernando, que aqui está, né, ele faz comigo os percursos, os lugares, e ele dirige. Eu nunca esqueço, não sei se o Fernando se lembra, há uns 6 anos, nós fomos voltando de São João da Boa Vista, uma ótima cidade, quase na fronteira de São Paulo com Minas, né, em outro lado de Minas, e a atividade terminou 9h30 da noite, mas naquele momento não havia pandemia, e ao final havia uma sessão de autógrafos de quem tinha livro, havia sessão de fotos, coisa que hoje nós, por enquanto, não podemos fazer. Aliás, porque queremos ficar todas vivas e vivos e bem. E nesse sentido, naquele momento, saí eu, depois que a palestra terminou, para os autógrafos e fotos, e tudo terminou perto das 11h30 da noite. E nós com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, a gente tinha tomado um lanche na hora que chegou, mas já estava muito tarde. Saímos de São João da Boa Vista, pegamos a estrada, a SP, né, 340, que é uma ótima estrada, que sai em Campinas e depois para pegar a Bandeirantes, e nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados no horário que a gente passou. Conseguimos entrar na Bandeirantes, na estrada, na rodovia Bandeirantes, era 1h e pouco da manhã, tudo fechado. De repente a gente está vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. Fernando entrou. A gente babado de fome, já era 1h e tanto da manhã. E eu rapidamente fui até o balcão. Ali havia uma estufa. E nessa estufa, 2 bolinhos. E eu disse ao garçom, por favor, o senhor nos dá esse bolinho? Ele disse, eu se fosse o senhor não comia não. Isso criou um afeto nosso. Aliás, quando a gente pode, a gente passa por lá. Atenção. Olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como o faça o teu melhor, não pode ser pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou, olha que interessante, em dizer o que eu posso fazer. Nós dissemos, e não dá para a gente pedir um sanduíche. Ele disse, a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência na atividade dela. Em vez de dizer, a cozinha já fechou, o que eu posso fazer? Ele disse, como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche frio. Se vocês não se incomodarem, eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga, né, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha, enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que interessante. Esta frase que eu acabo de dizer é uma frase que é repetida por mim em muitos momentos e ela parece quase como um mantra em alguns lugares. É muito comum que Cláudio e eu entremos, por exemplo, num restaurante agora, né, com um possível retorno, que a gente entre num hotel, que a gente entre num táxi e o garçom ou o taxista ou o recepcionista olha para mim, vê quem sou e diz, faça o teu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A gente até fica perplexamente feliz. Tem coisa que é antiga, tem coisa que é velha. Superar, inovar, transformar. Atenção, meu aluno na universidade não usa isso para falar, ele usa para escrever. Escrever. Quer falar com teu filho agora? Liga para ele, ele não responde. Manda uma mensagem, ele responde. Você sabe quando alguém é idoso, que ele está com isso no ouvido. Ninguém com menos de 20 anos de idade põe isso no ouvido. Pôs no ouvido é idoso. Que coisa! Sabe quem não conheceu isso em larga escala? Ayrton Senna. Os Mamonas Assassinas. Renato Russo conheceu, mas não conheceu outras coisas. 20 anos do Google. O Face é de 2004. Junto com o Facebook, em 2004, foi criado o Orkut. Orkut. Cadê? Foi-se. Já imaginou? Em 2011, atenção, 2011 o Orkut tinha milhões de pessoas a ele conectadas, inclusive aqui.
Foi embora. Aliás, existia uma comunidade no Orkut que eu apreciava, chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Eu gostava demais. Porque eu, Cortella, tenho muito medo do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. No mundo de mudança e velocidade, já imaginou você ficar prisioneiro do mesmo? E ali tinha uma comunidade no Orkut, chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Sabe no que ela era inspirada? Naquela plaquinha que fica em alguns elevadores que diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Já imaginou, você abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro te esperando, pronto para te pegar. Aliás, tem gente que tinha que ter uma plaquinha dessa na cabeça antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Parado. Atenção, superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. Esse subtítulo é o nome de um livro meu que saiu esse ano, A Sorte Segue a Coragem, que trata exatamente desse tema. Ele dá sequência a 2 outros mais antigos meus, um chamado Qual é a Tua Obra e o outro chamado Por que Fazemos o que Fazemos. Pois bem, no livro A Sorte Segue a Coragem eu lembro uma coisa. O que é sorte? No mundo de mudança e velocidade, sorte não é só a ocasião favorável, sorte é a circunstância. Sorte é uma ocasião, uma oportunidade que você, sem dúvida, só aproveitará se tiver coragem. Por exemplo, será que pode acontecer coisa na tua vida que favorece se você estiver atenta ou atento? É lógico. Se você estiver desatento, não adianta o cavalo passar arriado. E coragem não é uma disposição eufórica, que é assim, vamos que vamos. Claro que não. A coragem tem que ser preparada. Atenção no que eu vou dizer. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Antes de eu sentar, eu olhei para ver se a poltrona estava aqui. Mas você diz, Cortella, para que ela estava aqui agora há pouco? Mas num palco que mexe. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Eu, Cortella, estou usando muleta há um tempo e eu preciso aprender a fazê-lo com medo de cair. Quem aqui é cadeirante sabe que você precisa de coragem para aprender a fazer alguns movimentos, a praticar algum esporte, porque a gente tem medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. E coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Por exemplo, eu criei meus filhos e ajudo com os meus netos, não deixando que eles deixem de ter medo, mas fazendo com que eles possam ter coragem. Você vai atravessar uma rua, a criança tem que ter medo de ser atropelada, mas tem que ter coragem para se preparar, olhar para lá e para cá e passar. Você tem medo de se afogar numa lagoa aqui perto ou num rio, ainda bem, mas tenha a coragem de aprender a nadar e fazê-lo. Por exemplo, tem gente aqui que tem medo de avião, isto é, todo mundo que for inteligente. Osíris Silva, grande engenheiro, nascido em Bauru, um dos homens que ajudou a criar a Embraer, ele tem uma frase que é verdadeira, ele diz, há 2 tipos de passageiros, os que dizem que tem medo de avião e os mentirosos. Eu viajo de avião quase todo dia, amanhã cedo, Pedro e eu vamos pegar o avião para São Paulo. Primeira coisa que eu faço quando eu entro no avião, se o piloto estiver na porta, é falar, o senhor tem medo de avião? Se ele falar que tem, eu faço um voo sossegado. Porque se ele tem medo, o que ele faz? Se prepara, organiza, estrutura e vai. Se ele falar assim, o senhor tem medo de avião? Imagina, eu faço isso há 20 anos, eu entro em pânico. Eu falo, e se tiver uma tempestade? Na hora a gente vê o que faz. Há 1 mês e meio, o Pedro e eu estávamos indo para o Rio para gravar um dos episódios do Porta dos Fundos, né? Que foi ao ar já, e que eu participo dele nos créditos, porque o do Vivier faz um filósofo, o Sócrates, só que hoje, tentando fazer filosofia na casa, com a mulher, com o cachorro, com gente chegando, com o celular tocando, como é que dá para fazer filosofia assim? E quando termina, nos créditos, estou eu, Judite, né, que é um quadro clássico dele, Judite, não me larga aqui, por favor, é Cortella, não é Portela, e aí vai. Ora, quando nós fomos pousar no Rio de Janeiro, Pedro se lembra disso, estava belíssima aquela manhã no Rio, quando ele foi pousar, ele arremeteu, que não é uma sensação agradável, mas ela é necessária. Ele arremeteu. Por que o piloto arremeteu?
Claro que ele não deu a explicação no momento que arremeteu, porque ele estava preocupado em estabilizar a aeronave. Mas assim que ele estabilizou, ele disse, bom, arremetemos porque a visão ficou prejudicada e para evitar algum problema, eu preferia arremeter. Que alegria que deu daquele piloto, que em vez de dizer, vamos ver o que dá. Quem sabe a gente tem sorte. A sorte segue a coragem, mas repito, a coragem não é só uma disposição eufórica, você precisa prepará-la. Há uma filósofa chamada Terezinha Rios e ela diz: nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. E há vários modos de garantir a tua eternidade. Há vários modos de eu garantir a minha eternidade. Pode ser pela fama, pode ser pela forma de acúmulo, e pode ser pela importância na vida de outras pessoas. A minha decisão como ofício, isto é, como profissão, foi mergulhar na docência, no magistério, para que eu pudesse ir com as outras pessoas. Afinal, quem aqui é professor ou professor sabe disso. Nós somos provavelmente a única profissão que alguém atravessa a rua, diz, professora, professor, prof, para na nossa frente e diz, o senhor lembra de mim? Às vezes a gente lembra, às vezes não. A pessoa às vezes nos diz, um dia o senhor falou uma coisa que mudou minha vida. Há pessoas que dizem coisa pior. Elas dizem, sabia que hoje eu sou professora por tua causa? Eu gosto de ouvir essa fala, desse modo, de duas formas. Eu sou professor por tua causa, porque fui eu que ajudei a causar, mas também porque a nossa causa é a mesma. Isto é, o propósito que temos é o mesmo. Quando esse ano, como Cláudia lembrou, eu fui brindado com uma biografia ilustrada, que eu vi que aqui está, que Silmara Casadei fez e a Cortez Editora publicou, contando meus caminhos desde criança em Londrina, cidade onde nasci, e uma série de eventos na minha trajetória. Eu me lembrei do quanto é preciso honrar essa atividade, esse ofício, mas especialmente honrar a causa. E nós temos hoje, você e eu, uma causa decisiva da qual nós não podemos fugir: a construção da paz. Essa causa não é minha, não é só tua. A construção da paz. A paz na tua família, na tua empresa, na tua cidade, na vida comum. Na vida em que nós sejamos capazes de deixar na distância aquela pessoa que um dia escreveu algo que aqui vou dizer e que é aniversariante no dia de hoje. A coisa mais bonita para mim, quando convidado pela Bienal para estar aqui no espaço chamado, curiosamente e gostosamente, de apoteose. Não sei se sabem, talvez sim, que no grego antigo apoteses significa tornar divino. É por isso que tem a palavra tel, de Deus, dentro de apoteose. Significa tornar divino. Na antiguidade, há 2.500 anos, quando se ia dizer que um rei, uma rainha eram divinos, isso era chamado de apoteose. Por isso, estar aqui num espaço cujo nome nos tempos atuais é apoteose, é claro que é um exagero. E é bom quando é um exagero. Eu gosto quando o afago, o carinho é exagerado, porque ele faz com que a gente fique mais preenchido ou preenchida. Mas, embora o nome apoteose, isto é, o tornar divino, ele não se aplique e nem deve se aplicar a mim, seria estranho, há um pedaço daquilo que faço
e que outras pessoas também fazem aqui no campo da educação escolar, da escrita, da arte, que tem uma marca do divino, que não é a arrogância, a petulância de quem se sente superior, mas a marca do divino é fazer com que a vida não cesse, que a gente não desertifique os nossos sonhos, não apodreça a nossa esperança, não esterilize nosso futuro. Por isso, dizia eu sobre a paz, por uma razão: 21 de junho é aniversário de nascimento do maior escritor brasileiro, Machado de Assis. Machado de Assis, nascido no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento. Machado de Assis, que nasceu em 21 de junho de 1839. Alguém que não só criou uma obra inacreditável, como, por exemplo, fundou e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Se Machado de Assis estivesse aqui agora, onde eu estou, e pudesse contemplar essa estupenda reunião de pessoas de muitas idades, durante todos esses dias numa Bienal do Livro, na capital mundial do livro deste ano, eu não tenho dúvida que Machado de Assis ficaria mais encantado. Ele que foi chamado às vezes de bruxo do Cosme Velho, onde ele viveu uma parte da vida dele ao final. Esse bruxo, no sentido mais positivo, alguém que era capaz de encantamentos. Eu não tenho dúvida que Machado de Assis ficaria, mais do que encantado, ficaria boquiaberto. Na cidade em que ele nasceu, milhares e milhares e milhares de pessoas se juntam para visitar o livro, a literatura, o encontro com a história, a arte, o encantamento, o desejo, a agonia, a alegria. Aliás, Machado de Assis nasceu no aniversário de um dos maiores brasileiros, que também nasceu, no dia 21 de junho, antes dele, que é o baiano, mas que passou a vida um pedacinho no Rio e o restante em São Paulo, que é Luiz Gama. Luiz Gama é a personagem negra da nossa história mais importante. Ele que nasceu numa família em que ele não estava escravizado, mas aos 10 anos de idade, com a morte de sua mãe, ele foi vendido pelo seu pai e tornado escravizado aos 10 anos de idade. E ele se tornou um advogado, não no sentido formal, porque não foi aceito na universidade por ser negro. Na época chamado, como Machado de Assis o foi, de mulato. E Luiz Gama é um dos heróis da pátria. Aliás, ele, com a atividade que fez no campo do direito, foi capaz de retomar a liberdade de mais de 500 escravizados. É interessante porque eu falo aqui de Luiz Gama, um herói nacional, e uma parte de nós não o conhece. Uma parte de nós não tem tanta ideia. Muitos o sabem, mas nem sempre. E eu digo isso porque Machado de Assis, também ele, era filho de pessoa afrodescendente, para usar um termo mais contemporâneo. Aliás, durante muito tempo no Brasil, inclusive na escola, houve um embranquecimento do Machado de Assis. Em outras palavras, poucas vezes alguém disse que Machado de Assis era negro. É interessante porque esse é um dos modos de romper a paz, que é o escondimento daquilo que é a identidade, a origem, a convivência, a invisibilização. E Machado de Assis é considerado, por exemplo, por um dos maiores críticos de arte da história, um homem chamado Harold Bloom, que disse que Machado de Assis é o maior escritor negro da história. Não o maior escritor negro no Brasil, o maior da história.
A avaliação literária muitas vezes é subjetiva, mas essa ideia em relação a Machado de Assis é mais do que especial. No entanto, todas as vezes que posso, recomendo, fiz hoje isso, a leitura de um dos livros mais impactantes na minha vida, e é provável que quem aqui leu também assim sinta, que é quando Machado de Assis escreve um livro que é narrado por uma pessoa que faleceu. O livro é na primeira pessoa, contado por um defunto. Claro que isso é inédito em vários momentos. Essa obra se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. E é interessante porque Machado de Assis dedica o livro, logo no início, a algo que parece um pouco tétrico. Logo no início ele diz: dedico esse livro. É o defunto falando, não o Machado de Assis, mas é o Machado de Assis. É o defunto dizendo: dedico esses escritos ao verme que primeiro me comeu. Olha que coisa genial. Às vezes eu fico com uma certa raiva de gente que é capaz de ter ideias que eu nem cheguei perto. Dá uma certa inveja boa, não sei se tem inveja boa, mas ainda assim é marcante. Dedicar um livro narrado por um defunto ao primeiro verme que fosse degluti-lo. E o grande Machado de Assis, nesse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele escreveu algo que eu vou dizer duas vezes para a gente refletir. Tem muito a ver com o que nós estamos vivendo no mundo e que nós não devemos viver, que nós até podemos, mas não devemos. Nesse livro, Machado de Assis usou uma expressão que um dia eu até utilizei como abertura de um livro meu na Cortez Editora, em que ele diz: ninguém confie na felicidade presente, porque há nela uma gota da baba de Caim. De novo, ninguém confie, ninguém se alegre com a felicidade presente, porque está nela uma gota da baba de Caim. O que é a baba de Caim? É um pouco do que sobrou do primeiro fratricida. Isto é, o primeiro relato mais comum num livro no Ocidente, por nós conhecido, não é o primeiro livro ocidental, mas é o livro mais conhecido no Ocidente, que é a Bíblia hebraica, e depois a Bíblia cristã, e uma parte dos escritos islâmicos, em que se conta a história de Caim que assassina seu irmão. A baba de Caim, isto é, aquilo que sobrou no canto da boca de um fratricida. E por isso, quando Machado de Assis levanta essa ideia, eu, na minha trajetória aí de meio século na docência, achei um dia, após ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, que talvez eu devesse ter algum modo de viver no qual eu ajudasse a extinguir a baba de Caim, a fazer com que ela não existisse mais. Isto é, que o fratricídio, que o assassinato, que a eliminação de pessoas na vida, no lugar de elevar a vida, fosse possível. Eu enxerguei isso de dois modos. O primeiro foi por intermédio da religião. E quando eu entrei na universidade, aos 18 anos, isso até está relatado nesse livro que a Silmara fez, eu entrei num convento da Ordem Carmelitana Descalça. Eu estava no primeiro ano da filosofia e fiquei lá por 3 anos na clausura, imaginando que eu poderia, pelo trabalho religioso, ou que se chamaria de um trabalho missionário, ajudar a recusar, afastar, negar o fratricídio. De fato seria possível, mas eu não tive tanta habilidade para seguir naquele caminho e escolhi a docência, a atividade de professor, o ofício do magistério, no qual eu estou até hoje, que é o meu caminho de achar uma das formas de dizer não ao fratricídio.
E eu lembro isso por uma razão que para mim é muito marcante. A ideia central, né, de que a gente não deve, de modo algum, deixar de lado essa possibilidade. Isto é, nós não podemos admitir que o fratricídio seja vencedor e que a nossa esperança de que ele desapareça seja esmagada. Ontem, do ponto de vista oficial, foi o solstício de inverno. Às 23 e tanto, nós mudamos de estação aqui no hemisfério sul, né, para o inverno. Vocês sabem que o solstício de inverno é o dia em que a noite é mais longa. É o dia do ano em que a noite ela se inicia antes e termina depois. Em outras palavras, a escuridão ela é mais presente. E eu me lembrei ontem, exatamente porque foi o solstício de inverno, de um outro carioca chamado Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho, ele nasceu no dia 29 de outubro de 1911, no Rio de Janeiro. E o pai dele era músico, ele lidava um pouco com isso, e o pai decidiu que ele ia entrar na cavalaria para poder ter uma profissão. E a tarefa dele, olha só, era fazer a vigia e a vigília à noite no Morro da Mangueira. E ele passou uma parte da vida dele, Nelson Cavaquinho, andando a cavalo nas noites na Mangueira, o que o levou a se tornar um mangueirense especial e deixar a atividade policial pela música. Ele compôs coisas inesquecíveis. Uma delas tem a ver com isso que agora falo. Uma música de 1973, cujo título é Juízo Final. Juízo Final. Parênteses, vocês sabem que juízo final é o termo que algumas religiões usam para o momento em que, terminada a vida de cada pessoa e de todas as pessoas, dizem os judeus, os cristãos e os islâmicos que quando isso acontecer, a divindade vai te chamar num canto e falar: vem aqui para um particular. Na tua vida enquanto viveu, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? E por que fez o que fez, como fez? Você sabe que o que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Isto é, há um momento em que se poderá aquilatar, avaliar, pesar um pouco as nossas ações. Isso independe de religião. Independe de você ter uma crença, independe de você praticar algum tipo de fé coletiva, depende de como é que você entende que deva ser a tua vida e como é que você faz com que, não sendo imortal, possa ser eterno. Por que eu gosto demais dessa canção do Nelson Cavaquinho? Porque a primeira estrofe da música, eu vou dizê-la duas vezes, ela é um hino de esperança. Ela é um dizer não ao que parece fatal. É, como eu dizia, uma recusa à noção de que não há o que fazer. Aliás, é porque eu acho que há o que fazer que eu continuo professor depois de 50 anos. Pois bem, os primeiros 4 versos da canção Juízo Final dizem: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Atenção, vou dizer de novo: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Agora meu verso predileto: do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Algumas pessoas ficariam tentadas a dizer: Cortella, isso é utopia,
isso é sonho, isso é romântico. Eu digo, ainda bem que você e eu não perdemos essa possibilidade. Ainda bem que você e eu não fomos derrotados ou derrotados pela ideia de que a vida é assim, de que a destruição, o fratricídio, a guerra fazem parte da vida, fazem parte da morte, da eliminação. Nós vamos nos habituando. Encontramos hoje nas cidades, inclusive nas que moramos, o fratricídio como parte da vida. Não é parte da vida. Encontramos guerras em vários lugares e vamos assistindo imagens e habituando as retinas e achando que o que eu posso fazer? Quando Silmara escreveu esse livro não é da minha autoria, da Silmara Casadei. Ela colocou várias coisas, deu um título bem exagerado. Ela pôs assim, Cortella, o professor que levou a sala de aula para o mundo. Claro que é exagero, mas é gostoso o exagero. Né? E uma das coisas que ela fez, além de colocar aqui uma série, né, de situações, de cronogramas, aliás, meu filho que tem mais idade, o André, ajudou a compor aqui o que é todo esse cronograma. Tem até uma página cheia de fotos do passado, uma que eu ri muito, que é uma foto minha vestida de monge, com 20 anos de idade, e ao lado uma foto minha como jogador de futebol, que eu era ponta direita, não profissional, no convento. E é fácil jogar futebol no convento, porque, né, a gente respeita muito a outra pessoa e, portanto, não busca que haja tanta brutalidade como vez ou outra o futebol pode trazer. Mas o que eu mais gostei aqui foi que Silmara recuperou, para o final do livro, uma das ideias mais marcantes para mim, que não é da minha autoria. Aliás, ela me coloca, não sei se dá para ver na câmera, ó, como se eu estivesse agora no palco, ó, quase reproduzindo essa cena que está acontecendo aqui mesmo. Me coloca a dizer, que é uma biografia ilustrada, uma frase que não é da minha autoria e que eu gostaria que você e eu pensássemos a fundo nela. E quando você olhar o estilhaçamento da paz, o fratricídio que eu aqui lembrava, a nossa emoção que muitas vezes fica amarrada, que se pudesse trazer a frase que ela colocou quando eu citei uma poetisa de 1916, a Eve Marian, em que ela dizia, olha que frase ótima: eu tenho o sonho de dar à luz uma criança que me perguntará, mãe, o que era a guerra? Olha que coisa magnífica. Eu tenho o sonho de dar... É uma mulher falando, uma poetisa, em 1916 nascida. Eu tenho o sonho de dar à luz uma criança que me perguntará, mãe, o que era a guerra? E nesse sentido, quando se pensa em guerra, é evidente que não estamos pensando apenas e tão somente no horror que temos hoje em vários lugares do planeta, mas todas as guerras à nossa volta. A guerra contra os afetos, a guerra contra a igualdade de gênero, a guerra contra a identidade e orientação sexual, a guerra contra as etnias e as culturas diversas, tudo que for destrutivo. Por isso, volto a Nelson Cavaquinho, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Cortella, falar em amor, falar em coisas como essa, num mundo difícil, duro, em que a luta é necessária, isso é bobagem. Tal como alguns diriam, imagina organizar uma Bienal do Livro, no qual milhares e milhares de pessoas venham durante mais de uma semana. Não vai funcionar. Pessoas não virão,
Crianças durante a semana, o período da escola, lotando esse espaço, para lá e para cá. Boa parte delas parece que nem hormônio tem, parece que tem demônio. Correndo para lá e para cá, com um livro na mão, sentado. Um livro que pode ser na plataforma papel, que pode ser digital, seja o que for. As pessoas não vieram em busca de arma física, de eliminação. Você coloca milhares e milhares de pessoas que estão atrás do que encanta, do que ilumina, do que espanta. E quando terminar, fica na gente. Nenhuma dessas crianças e jovens esquecerá essa vivência aqui. Como você não esquece, como eu não esqueço. Minha mãe, Emília, faleceu esse ano, né, no mês de junho, a avó, né, Emília, como aqui as crianças, né, chamavam, e, claro, bisavó, os netos e netas. E ela faleceu com 93 anos de idade. E, portanto, porque ela faleceu esse ano, ela pegou todo o processo da pandemia, pelo menos até junho, quando ela nos deixou. Mas o mais forte disso é que minha mãe nasceu em 1929. E todas as vezes, depois que se iniciou o tempo pandêmico, que eu às vezes ligava para ela, ou quando eu conseguia e podia visitá-la pessoalmente, porque no primeiro ano, 1920, né, é algo que estava longe, mas 2020 estava encostado, né, muito perto, com uma ameaça muito forte, que era exatamente a pandemia. Todas as vezes que eu podia ir vê-la pessoalmente, dado que ela tinha que ficar salvaguardada em relação à eventual contaminação, eu às vezes falava para ela, ou pessoalmente, ou por telefone, falando: mãe, tá difícil, viu? Tá difícil. Isso em junho de 2020, em julho de 2020, nós estávamos recolhidas e recolhidos. Havia um número imenso de pessoas que tinham de trabalhar para nós vivemos na área de saúde, na área de transporte, na área de produção, na área de segurança, no agronegócio. Para nós continuarmos vivos e vivos, era preciso que muita gente lembrasse da importância daquilo que estava fazendo. E quem podia ficar mais distanciado do dia a dia, como é o meu caso, pela natureza da minha atividade, que sou grato às pessoas que tiveram, sim, né, de nos proteger e cuidar com o seu trabalho cotidiano. Às vezes, claro, eu também ficava meio agoniado e ligava para ela e falava assim: mãe, tá difícil, viu? Ela dizia: filha, eu vou te contar uma coisa. Eu nasci, dizia ela, em 1929. Ela nasceu. Eu nasci em 1929, isto é, eu nasci 10 anos após o final da Primeira Guerra Mundial, quando havia ainda reflexos de desespero na economia, na convivência, o número de famílias enlutadas. Eu nasci, dizia ela, em 1929, 10 anos após o final da gripe espanhola, que matou milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora a partir do vírus. Quando eu tinha 10 anos de idade, isto é, em 1939, quando ela tinha 10 anos, explodiu a Segunda Guerra Mundial. E quando eu tinha 10, 11, 12, a vida era mais difícil, havia restrição, né, de alimento, havia restrição de combustível, a economia estava em frangalhos, o mundo teve que se dedicar a um confronto imenso. E quando terminou a Segunda Guerra, em 1945, eu tinha 16 anos de idade, o mundo tinha perdido 55 milhões de pessoas na Segunda Guerra, inclusive na minha família. E quando eu achei que agora vai, porque com 16 anos, bombas são jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, e eu passei, como qualquer ser humano mentalmente saudável, a ter pânico do fim da espécie de uma guerra nuclear. Quando eu, aos 16 anos de idade, imaginei que isso ia passar logo, aparece a União Soviética de um lado, a nação norte-americana do outro, e nós tivemos uma guerra fria de confronto possível de guerra nuclear de 1945 até 1990. Em 1990, filho, eu que nasci em 1929 já estava com 61 anos de idade. Falei, agora vai. Aí apareceu a crise do petróleo, a inflação de 2.000% ao ano. E agora, aos 91 anos de idade, que eu vou brincar com os meus bisnetos, que eu vou poder aproveitar um pouco mais
vem essa pandemia e nos coloca cada um num canto. Por isso vou te contar uma coisa, você não viu nada. Quanto mais eu ando, mais registrado. Mas se eu não caminho, eu sou é nada. Por que ela contava isso? Para que a gente se consolasse? Ela contava para que eu me conformasse? Não. Ela contava para que a gente ganhasse ânimo para entender que se cada pessoa e todas as pessoas fomos capazes de fazer o nosso melhor, a gente segue adiante. Mas, se por exemplo no mês de março de 2020, como aconteceu, diante de algo aterrorizante que é o vírus que ainda circula, se todas as pessoas tivessem enfrentado a situação horrorosa como algumas pessoas decidiram enfrentar, nós não estaríamos aqui essa noite em Florianópolis com tanta gente. Aliás, nós humanas e humanos arrogantes que somos, ficamos imaginando que durante décadas a grande ameaça à humanidade viria do espaço. Um meteorito, um asteroide, e nos preparamos para isso. Aliás, criamos tecnologia para isso, já pensou? Criamos mísseis que pudessem combater, serem disparados. Quem diria que a ameaça viria do nosso meio? Eu, caipira que sou, nascido em Londrina, a gente caracteriza o que a humanidade viveu a partir de março de 2020, os caipiras chamamos de tranco, né? Tomou-se um tranco. Nós estávamos imaginando que a gente já era invulnerável, que as coisas não nos aconteceriam e de repente fomos atropeladas e atropelados por algo que, embora Dona Emília, minha mãe, dissesse se ainda não viu nada, a gente não imaginava que fosse ver o que vimos. Aliás, nessa hora, é claro, quando do início do momento pandêmico mais denso, quando nós não entendíamos direito como fazer, usa máscara, não usa máscara, deixa a máscara para quem é da área de saúde, e se ele vai para casa, quem atuar no campo da saúde pode contaminar a família, e se não vai para casa, um grupo de pessoas começou a olhar tudo aquilo e dizer: o que eu posso fazer? Uma parte das pessoas, ao olhar a dificuldade, a agonia, o desespero, disse: o que eu posso fazer? Com reticências, com 3 pontinhos. Ainda bem que uma parte das pessoas, em vez de usar a frase com reticências, com 3 pontinhos, decidiu nela colocar um ponto de interrogação. E no lugar de dizer o que eu posso fazer, a questão se tornou questão e foi: o que é que eu posso fazer? Isto é, o que é que está ao meu alcance que seja feito? Uma coisa é você e eu, face a uma dificuldade, dizermos: o que eu posso fazer? De modo desalentado, desanimado, de modo fraquejado. Outra coisa é apresentar-se de maneira disponível e dizer: o que eu posso fazer? Isto é, cá estou. Para a tua sorte e para a minha, centenas e centenas de pessoas nesse país e fora daqui se dispuseram a não desistir, a ir buscar, a nos cuidar, a procurar aquilo que é a atenção de saúde. E quando se dizia: Cortella, não tem como fazer uma vacina em menos de 10 anos, nunca nós fizemos uma estrutura vacinal em menos de uma década, um grupo de homens e mulheres em vários lugares do planeta foi atrás. E cá estamos. Vários pereceram, várias pereceram, ficaram pelo caminho. Pessoas que vários momentos quiseram desistir. A gente lembra da cena, gente encostada, sentada no chão de hospitais, o desespero de outras pessoas que não conseguiam respirar em vários lugares. E nós cá estamos essa noite com centenas e centenas aqui. Sabe por quê? Porque ainda bem que na humanidade há muita gente que acha que se alguma coisa tem de ser feita, então que ela seja bem feita. E o fazê-lo bem significa, acima de qualquer coisa, procurar alternativa, caminho, em vez de modo, como eu lembrava, desalentado, dizer: o que eu posso fazer? Interessante. Nós estamos num espaço estupendo, que é o Memorial da América Latina, projetado pelo nosso inesquecível, Oscar Niemeyer, um lugar de arte
né, um lugar de cultura, entretenimento, um lugar também de reflexões como essa, de espetáculos. E eu gosto sempre de imaginar o que é que levou a nós, humanas e humanos, na nossa trajetória, a criarmos arte. Afinal de contas, qual é a utilidade? Qual é a finalidade de nós, por exemplo, fazermos música, poesia? Como dizia o grande educador Rubem Alves, qual é a finalidade de plantar jardins, de escrever poemas? É deixar a nossa marca no mundo. E não apenas sobrevivermos, mas sermos capazes também de existirmos de modo intencional, de modo decisivo, de modo vigoroso. Eu, Cortella, não quero apenas passar pela existência, eu quero vivê-la, com todas as intempéries, dificuldades, turbulências, tempestades que temos à nossa volta. Ainda assim, eu não quero, como dizem alguns, estar só de passagem. Às vezes se diz, eu estou de passagem. Sim, estamos sempre de passagem à medida mesmo em que somos finitos, mas essa passagem não pode ser sem deixar alguma marca, sem deixar algum legado, sem deixar alguma obra que dê a nós algo especial. Um dia, a filósofa Terezinha Rios, de quem eu sou amigo há décadas, ela mineira de Belo Horizonte, mas que vive também em São Paulo, disse: nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. Ela não falava de religião. Ela dizia: a nossa eternidade vem na nossa obra, naquilo que a gente deixa como nosso legado. Durante esse período pandêmico mais forte e inclemente, porque eu sou da área de filosofia, a filosofia também lida, né, com temas relativos a pontos fortes da vida, como o existir e deixar de existir, a origem do mal, qual é a razão de nós termos o sofrimento como possibilidade e ao mesmo tempo algumas pessoas terem crença numa fonte da vida que é bondosa e amorosa, tudo aquilo que no cotidiano vem à tua cabeça e vem à minha. Uma das perguntas que mais me foi feita, e um dia, inicialmente, a resposta que dei, ela serviu depois para conduzir outras delas, era uma resposta que num primeiro momento respondia a algo surreal. Uma jornalista, numa entrevista, virou e disse: professor, nós estamos num momento em que há uma mortandade muito forte à nossa volta, nós estamos com ameaças em relação à nossa sobrevivência. O senhor sabe que é mortal? Claro, eu já sabia, ela não precisaria me relembrar, mas ela disse: quando o senhor se for, o que o senhor quer que Deus fale para o senhor quando o senhor encontrá-lo? Essa não é uma pergunta tão simples, embora ela contenha dentro dela um elogio maravilhoso. Porque a suposição dela é que era Deus que eu iria encontrar. Primeiro, que ela tinha uma suposição de que Deus existe. Isso é uma questão de decisão individual. A fé, ela é uma marca que pessoas carregam ao seu modo. Como eu costumo dizer, religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Tem gente que é tonta na ciência, na filosofia, no jornalismo, no esporte, né, na política. Por isso, religião não é coisa de gente tonta. É que tem gente que é tonta e gente que não é em vários lugares. E nesse sentido, há pessoas que têm a crença numa existência de uma fonte amorosa da vida. E essa crença, claro, alguns podem chamar de Deus, ou o nome que der. Não é isso que me importa. Na pergunta dela foi: o que é que o senhor quer que Deus diga ao senhor quando o senhor encontrá-lo? Digo de novo, o elogio é maravilhoso. Imaginar que é Deus que vai encontrar a fonte da vida e não a fonte da não-vida, se isso também tem o seu lugar. Eu disse o seguinte: sabe o que eu queria que ele falasse para mim? Eu queria que ele olhasse para mim e dissesse assim: valeu, Cortella, valeu. Eu te dei uma coisa magnífica, misteriosa, uma dádiva chamada vida, e você lutou para não desperdiçar com mesquinhez, com tolice, com egoísmo. Foi difícil. Várias vezes você caiu em tentação, em algumas delas se deixou arrastar pela tentação, mas não ficou ali no pântano, levantou outra vez e saiu. Por isso, valeu, Cortella.
Aliás, eu disse a jornalista uma coisa antes que eu não contei aqui. Eu disse que antes até de eu dizer que Deus falaria para mim, valeu, Cortella, eu queria que ele falasse outra coisa antes, quando eu chegasse, que fosse assim, nossa, como você demorou. Mas na ideia do valeu, para fazer valer de fato, eu preciso ser capaz, digo de novo, de romper a mediocridade que nos arrasta com facilidade. É claro que a ideia do valeu, ela tem por trás uma ideia outra, que é que eu não posso ficar no óbvio. Isto é, ir apenas vivendo. É preciso que eu seja capaz de impulsionar aquilo que ultrapassa o óbvio. Cuidado que no Brasil nós temos uma certa predileção pelo óbvio. Nós gostamos de uma certa maneira porque nos acalma. Uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida e que eu até trouxe um dia numa outra palestra, mas que eu não queria deixar de retomá-la. Em 1998, quem tem mais idade que como eu se lembra, Steven Spielberg lançou um dos mais belos filmes da história, difícil de assistir, porque é muito forte, que é O Resgate do Soldado Ryan. Quem aqui assistiu ao Resgate do Soldado Ryan se lembra, é um filme forte, complexo, porque ele é muito real. Ele não romantiza a guerra. Os primeiros 15 minutos do filme, que é sobre o desembarque das forças aliadas na Normandia, em junho de 1944, a gente até fecha o olho, porque a realidade, em alguns momentos, ela é muito difícil de lidar. Esse filme conta uma história, muita gente aqui assistiu, se lembra, e quem não assistiu eu vou contar agora, porque se não assistiu, azar seu, né? Já devia ter assistido, o filme já tem, né, um tempo muito longo de vida. A história no desembarque da Normandia, ela acontece a milhares e milhares de mortes de soldados aliados, e o comando norte-americano percebe que numa família de 4 irmãos, três morreram no desembarque. Um quarto se soube que ele estava vivo, ele era um paraquedista que estava perdido porque ele saltou atrás das tropas alemãs e não das tropas aliadas. E numa tradição norte-americana, que não necessariamente é escrita, numa família se busca evitar que se percam todos os filhos de alguém, de maneira que se possa cuidar dos pais. Isso é o que eles trouxeram desde a Guerra Civil no século XIX. O comando soube que um deles sobreviveu, dos 4, pegou um capitão, no caso papel feito pelo magnífico Tom Hanks, e fez com que ele tivesse a missão de ir buscar o Ryan, um menino de 18 anos de idade. Você lembra da história? Quem assistiu tem isso nítido. O capitão junta mais 6 soldados e vai fazer uma coisa que hoje seria difícil, imagine na época. Achar um soldado, entre outros 400 mil, numa época em que os computadores não tinham localização, estavam começando. E eles acham o Ryan e contam para o Ryan que ele perdeu os outros 3 irmãos e que é para ele voltar, ele será levado de volta para os Estados Unidos. E o Ryan diz não. Aliás, é um dos grandes papéis do Matt Damon, que é quem faz o Ryan. Ele diz, não vou. Diz o capitão, é uma ordem, você tem de ir. E aí eles ficam tentando levá-lo até o local, à beira, né, da praia em que ele seria embarcado. E no processo de levá-lo até, entre aspas, à força, vários dos que foram buscá-lo, para ele ficar com a mãe e o pai, morrem. Poucos vão sobrando. Até uma cena, e é essa que eu quero chegar, inacreditável, de forte. Essa cena me assusta, no bom sentido. Ela me faz, como Descartes, pensar, será? Não que se existiu ou não, será que eu não estou sendo medíocre? Porque a cena é um momento em que o capitão, ele é ferido
na tentativa de escapar numa cidade com o Ryan, e ele cai ferido. E enquanto ele cai ferido, bastante ferido, um tanque, é uma cena muito forte no filme, um tanque vai se aproximando dele, um tanque nazista, e vai passar em cima dele. E ele saca a pistola e começa a atirar contra o tanque, que é uma coisa inútil, mas ele não desiste. É uma cena muito forte, ele está ali atirando, na hora que parece que não tem saída, o tanque é atingido, né, por um obus de um soldado aliado, e aí o tanque sai da rota. E está ali o tenente, desculpe, o capitão, morrendo. Quando o Ryan o encontra, o soldado Ryan, aquele que já tinha tido vários que morreram para salvá-lo. E quando ele vê o capitão, ele corre até o capitão, quer ajudá-lo, mas o capitão já está no fim. E é uma cena fortíssima, porque o capitão, encostado numa mureta, prestes a morrer, agonizando, segura o Ryan pela gola e diz: faça por merecer. Faça por merecer. E aí ele morre. Você sabe que vez ou outra eu fico me perguntando se eu estou fazendo por merecer. Interessante porque o filme segue e ele acaba no ponto do início. O início do filme é o Ryan já bem idoso, o começo, na frente do túmulo do capitão. E o filme volta ao final, quando ele está, o Ryan, na frente do túmulo do capitão, no cemitério simbólico, a família mais atrás, aguardando, e ele está ali agradecendo o sacrifício feito. Uma hora ele até faz continência, e aí a mulher dele, do Ryan, já idoso, bem idoso, se aproxima dele, gruda no braço e fica quietinha. E uma hora ele vira para ela e diz assim: eu fiz por merecer? Ela diz: fez. Teus filhos, teus amigos, a tua família sabe que você fez por merecer. Por que eu estou contando isso desse modo? Porque você e eu temos de procurar, na família, na empresa, na igreja, na escola, no clube, fazer o nosso melhor para a gente merecer. Merecer o quê? A honraria? Isso passa. Merecer a fama? Isso vai embora. Merecer isso sim, que a gente seja capaz de, ao terminar a existência, no modo como alguns entendem, a divindade chegar para você e falar assim: valeu, valeu. Interessante isso. Diz então, eu tenho que largar tudo e fazer o quê? Não, você e eu não temos de largar nada. Nós temos isso sim, é de naquilo que fazemos, fazemos o nosso melhor.